Fala, concurseiro! Seja bem-vindo ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e hoje vou falar com vocês um pouco mais sobre o concurso da Petrobras e também vou falar com relação ao recenseador. O que será que faz um recenseador? Eu vou pegar como base a minha própria experiência quando eu fui recenseador, como é que era o meu trabalho, beleza? Lembrar você que eu elaborei um material muito bom para esse concurso, tá certo? O link tá aí na descrição, beleza? Muito bem, bora pro vídeo. Bem, pessoal, vamos começar aqui falando rapidinho sobre a Petrobras. A Petrobras aí lançou um grande edital de surpresa, ninguém esperava por esse concurso, ninguém mesmo, tá certo? E lançaram aí um edital com mais de 4.000 vagas ao todo. E a grande pergunta é a seguinte, tem muita gente chegando e perguntando, professor, eu terminei determinado curso, eu posso fazer esse concurso? O que você vai fazer para tirar sua dúvida? Você vai lá no edital, tá certo? Que tá lá na Sebrasp, tá bom? E lá no anexo 2, no finalzinho do edital, tem assim, ó, cargos, ênfase, requisitos, síntese das atribuições e remuneração. Para você saber se o seu curso, né, tá contemplado nesse edital, ou seja, se você pode fazer esse concurso e depois assumir uma vaga, tá bom? Só para vocês terem ideia, ó, tô aqui no edital e eu vou mostrar essa parte aqui para vocês, ó. A ênfase 2, tá? Que eles chamam cada uma das partes do edital, ele chama de ênfase. Então a ênfase 2, que é a análise de comercialização e logística, ele dá os seguintes requisitos aqui, ó, certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado de curso de graduação de nível superior. Aí vem, ó, bacharelado em administração, ciência contábil, comércio exterior, economia, engenharia, estatística, física, química, marketing, matemática ou relações internacionais reconhecido pelo MEC, tá certo? Então tá aí a lista de cursos, veja que nesse caso aí da ênfase 2, são bacharelados, tá certo? Em qualquer um desses cursos aí, tá certo? Então, caso você esteja com dúvida, porque são várias ênfases, tá bom? Ao todo aqui, ó, a gente tem aí, certo? Muitas ênfases, olha quanta ênfase tem. Ao todo são 24 ênfases, tá certo? E cada uma dessas ênfases pode ser contemplada por mais de um curso de nível superior. Então é bom você parar, dar uma olhada aí no edital para saber se o seu curso está contemplado nesse edital, beleza? E uma outra pergunta que me fazem muito é, se eu estou terminando o meu curso de nível superior, eu já posso fazer esse concurso? Pode fazer sim, tá certo? Pode e deve fazer esse concurso, porque existe um prazo aí para eles começar a chamar os candidatos. Então pode ser que quando ele comece, né, a chamar, quando ele venha lhe chamar, você já tenha terminado o seu curso, tá certo? Então você vai estar apto a assumir uma vaga aí, tá certo? Então com certeza, se você está terminando seu curso, essa é uma grande oportunidade que você já está com as informações mais frescas aí na cabeça, tá bom? Muito bem, agora vamos falar sobre a rotina de um recenseador, pessoal. Como que funciona a rotina de um recenseador? Eu participei do censo em 2010 e eu vou passar aqui para vocês como é que foi a minha experiência. Começando aí falando sobre treinamento. Treinamento é uma coisa rápida, não leva muito tempo não. Foi em torno de uma semana que eu fiz o treinamento, tá certo? Não era perto da minha casa, eu tinha um deslocamento aí de cerca de 1 hora de ônibus para chegar no local de treinamento e era assim, informações básicas que eles passavam, tá certo? Muito relacionado ao seu trabalho, ao dispositivo móvel de coleta aí, o DMC, que é aquele computadorzinho de mão que vocês vão receber, como se portar, né, para poder entrevistar as pessoas, os informantes passarem as informações, tá bom? Então, eles passam o geral, funcionamento do IBGE, em relação ao posto de coleta, em relação ao agente censitário municipal, agente censitário supervisor, passam várias informações, muito daquilo que vocês já viram nos conhecimentos técnicos aí, tá? Para esse concurso, tá bom? Se você ainda não começou a estudar, comece o quanto antes, essa parte de conhecimentos técnicos, tem muita coisa ali que se você não estudar, fica realmente por fora, beleza? Então, basicamente, o curso de formação foi isso. Aí a gente faz uma avaliação final e depois, por ordem decrescente de nota, eles começam a chamar para você assinar o contrato e já ir para o seu setor censitário, coisa rápida mesmo, tá certo? Quando você termina já o seu curso de formação, praticamente na outra semana você já está em campo, começando a coleta de dados, tá bom? Aí o que acontece, pessoal? Eu fazia assim, porque eu trabalhava até umas 4 horas da tarde, tá bom?
Então eu terminava o meu trabalho, ia para casa, comia alguma coisinha e já saía para campo, né? Quando chegava assim umas 5h30, 6 horas, eu estava em campo e começava a fazer a coleta. E eu trabalhava, pessoal, de 5h30, 6 horas até mais ou menos 8 horas, 8h30, 9 horas. O que me ajudava, que onde eu trabalhava, era um local que eu conhecia as pessoas, então as pessoas não me estranhavam. Então às vezes eu ficava até um pouquinho mais de tempo, mas realmente você fica um pouco por fora quando já passa muito tempo. Você até quer fazer um pouquinho mais, mas aí você começa a ver que tá tarde, então você mesmo já começa a se policiar em querer voltar para casa, não ficar muito tempo fazendo as pesquisas, tá certo? As pessoas lhe recebem muito bem, isso aí você não tenha preocupação, oferece cafezinho, oferece água, se estiver almoçando, oferece almoço, tá certo? Então assim, as pessoas lhe recebem muito bem, eu pelo menos não tive nenhum problema com relação a isso aí, tá certo? Agora, quando você está fazendo a pesquisa, algumas coisas podem lhe trazer problema, por exemplo, casa fechada. Casa fechada é muito ruim, você vai ter que, né, depois voltar naquela casa, você deixa tudo anotado, tá certo? No seu tablet, fica toda a informação lá no DMC, para que você saiba qual é a casa que está faltando, qual é a casa que você já fez, tá certo? Os resultados das pesquisas, tudo tá ali no seu DMC, todas as informações que você coleta. E depois você tem que passar essas informações para o posto de coleta, que é importantíssimo, você sempre está passando essas informações para eles irem vendo como que anda aí o seu trabalho, tá certo? Então, quando você chega numa casa que a casa está fechada, é ruim. Por quê? Porque você vai ter que depois voltar naquela casa. E depois, às vezes, você já está num setor um pouquinho mais longe, ainda tem que voltar ali. Isso lhe atrasa um pouco, principalmente se a casa continua fechada. Aí você vai ter que perguntar, né, para o agente censitário supervisor o que vai fazer com relação àquela casa. Você fala com os vizinhos, pergunta, né, se tem algum horário que aquela pessoa está ali. Você busca algumas informações ali dentro da vizinhança também para lhe orientar. E, em último caso, você fala com o supervisor para ele passar as informações do que deve ser feito, tá certo? Uma outra coisa que pode acontecer é da pessoa se negar a passar as informações, tá bom? Mas aí, de todo jeito, em algum momento ela vai acabar lhe passando, porque se essa pessoa não lhe passar as informações, pode gerar problemas sérios para essa pessoa, tá bom? Então vocês vão ver que no fim das contas sempre as informações são passadas. Mas isso assim, comigo nunca aconteceu. Eu já ouvi relatos, mas comigo todas as pessoas que eu chegava para entrevistar, elas de pronto assim respondiam tudo, certo? Sem nenhum problema. Você sempre procura a pessoa mais experiente da casa, a pessoa que conhece bem o lar, tá bom? E tenta ajudar ela, né, em relação às informações, porque às vezes você lê alguma coisa e ela não entende, tá certo? Então, se ela precisar de algum esclarecimento, você diz para ela, define para ela o que está sendo lido ali. Apesar de que o questionário também é muito simples, né? São dois tipos de questionário. O questionário mais simples, você não leva nem 20 minutos para fazer, né, a coleta dos dados. Agora, o outro questionário, tá certo? O questionário que tem mais informações, que você precisa ali perguntar várias coisas, esse questionário demora mais um pouquinho, você vai demorar um pouco mais na casa do morador, tá certo? Bem, gente, então assim, dá para você fazer numa manhã, por exemplo, em torno de 5 casas de boa, tá certo? Tranquilamente você faz 5 casas aí, a não ser que tenha algum problema muito grande, mas se você, por exemplo, começar a trabalhar de 8 horas até, vamos dizer, até 11h30, meio-dia, você faz mais do que 5 casas até, tá certo? Tem gente que vai ter aí o dia todo para poder estar trabalhando. Quem tem o dia todo para trabalhar vai conseguir fazer bastante casa. E o valor que o recenseador ganha depende disso, tá certo? Depende da quantidade de casas entrevistadas, da quantidade de pessoas naquela casa ali e da região onde está sendo feita a coleta de dados. Tem gente que está falando comigo, professor, eu fiz aqui uma simulação, com 50 horas de trabalho eu vou ganhar 2.500. Depende da região, tá certo? Tem região que paga bem menos, tem outras regiões que pagam bem mais, tá certo? Então isso varia muito de região para região. E se você trabalhar 50 horas, tá? Eu acho muito difícil em qualquer das regiões do Brasil, a não ser que depende também de como você vai trabalhar, mas se você trabalhar minimamente rápido, você vai ganhar aí, eu acho que em torno de R$3.000. Esse deve ser o valor que você vai ter aí, no mínimo por 50 horas, tá bom? Mas isso varia de cidade para cidade, de distrito para distrito. Uma outra coisa também que às vezes atrapalhava um pouco é que o mapa que eu tinha, tá certo, no meu dispositivo móvel,
não era o mesmo da realidade, tá? O mapa real, né, quando eu estava em campo, às vezes não correspondia. Aí você tem que levar essas questões também para o supervisor, para você endireitar ali, tá certo, o mapa e refletir direito as informações que você tem na realidade e as informações que estão no mapa, para ficar tudo justinho, tudo direitinho, tá certo? E sempre tá reportando as informações para o agente censitário supervisor. Sempre passa as informações do que está acontecendo. Dessa maneira, não tem como dar errado. Você vai renovar seu contrato no mínimo 3 vezes, né? Já que a cada 30 dias existe essa renovação. Ou seja, como recenseador, você trabalha no mínimo 3 meses, tá certo? Em média de 3 meses aí, podendo ser um pouco mais ou talvez até um pouco menos. Quanto mais rápido você trabalhar, mais setores você vai recebendo e também maior o salário aí, tá certo? Bem, são essas as informações e era esse basicamente o meu trabalho, tá certo? Eu saía já mais perto da noite, ficava até 8h30, 9 horas e dava para fazer um dinheirinho legal. Eu ganhava entre 2.000 e 2.500 só trabalhando nesse horário aí, tá certo? Dava um dinheirinho bom, isso foi no censo de 2010. E você, já participou do censo demográfico? Quanto é que você conseguia ganhar? Bota aí nas mensagens para que as pessoas também fiquem sabendo, até possam se motivar ou desmotivar, né? Dependendo aí de como foi a sua situação em relação ao censo demográfico. E lembrar, pessoal, que aqui o canal está colocando muito conteúdo para o censo demográfico. Eu vou colocar aulas, tá certo? Dentro da banca FGV. Tem o e-book para orientar bem as pessoas. Dentro desse e-book aí tem muita informação legal, muitas questões todas gabaritadas para que você consiga se preparar e participar do Censo 2022, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Eu agradeço a todo mundo que acompanha o canal e se ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Agradeço a todo mundo, pessoal. Até a próxima. Valeu!